Acharam? Atos capítulo 6, versículo 1. Aleluia. Sim. Amém. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Lucas, Samara, Cristiane, Luísa, Simone, Cíntia. Aleluia. E ainda auxiliando Eduardo, Marquinhos e Marta. Homens e mulheres cheios de fé e do Espírito Santo. Amém. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Amém. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém. O ser humano anseia estar em contato com Deus. E os tempos que estamos vivendo hoje está dificultando isso. Os acontecimentos do mundo nos levam a não crer em Deus. Porque dizem alguns que se Deus existisse, não haveria tanta miséria, não haveria tantas guerras, não haveria tantas pragas, não haveria tantas famílias se degradando, não haveria tanta violência. Só que quando nós não conhecemos a Bíblia, tudo vai nos influenciar a pensar desse jeito. Mas quando nós conhecemos a Bíblia e testificamos a veracidade dela, isto é, que é um livro inspirado por Deus, porque não há como, irmãos, algum escritor, alguma pessoa, em 4.000 anos, trazer a mesma mensagem. Até porque não vai viver tanto tempo. Mas a Bíblia é escrita em torno de 40 escritores inspirados por Deus. Épocas diferentes, vida social diferente, vida financeira diferente, profissões diferentes, lugares diferentes, mas todos os livros da Bíblia apontam para Jesus Cristo, apontam para o plano de Deus para esta humanidade. E a Bíblia descreve como que o ser humano, por livre e espontânea vontade, ou pressionada, ou influenciada, seja a forma que for, desvirtuou-se desse plano de Deus que foi implantado lá no Jardim do Éden. Então não é culpa de Deus o que está acontecendo na terra. Mas Deus, lá no Gênesis, ele fala assim: olha, homem e mulher, vocês aqui têm autoridade. A terra é de vocês. Cuidem dela. E não cuidaram. Veio o inimigo, veio pestes, veio tudo. E já há anos eu estou lembrando que na minha adolescência se falava de Eco 92. Cuidado com o ambiente. Cuidaram? Não. E aí estamos colhendo nós hoje, assim como naquela época já colhiam alguma coisa, assim como há 100 anos antes já se colhia alguma coisa.
a atmosfera, o clima, está tudo diferente, assim como a qualidade dos alimentos. O apóstolo ontem disse que saiu do hortifruti com o coração batendo e com dor de cabeça, quando viu o preço do mamão, que absurdo. Mamão papai a R$8, não tem como comer mamão papai de R$8. Então isso tudo degradou a vida do ser humano e estamos nisso aí. Então, quem não conhece a Bíblia vai dizer que se Deus existe não ia deixar isso acontecer. Mendigo na rua. Mas só que quem tem autoridade sobre a terra era o ser humano. E o ser humano deixou o diabo tomar conta. Então, direta ou indiretamente, a terra está nesse desvario todo e as pessoas estão sem saber por onde seguir. E Deus instituiu na terra, então, uma forma de restabelecer o plano original dele, primeiro através do povo de Israel, um povo escolhido por ele para trazer essa mensagem original de Deus, e pasmem, não deu certo. Então Deus, com um plano, ele enviou Jesus para constituir um outro povo, que se chama igreja, para, de novo, desmistificar muita coisa e mostrar qual era o plano original de Deus para o ser humano. E aqui está a igreja, 2000 anos depois de Jesus, falando de sua ressurreição, falando do seu poder, da sua graça e do seu poder, das suas maravilhas. Só que é difícil. Vocês lembram da parábola, né, do semeador, onde o semeador lançou 4 sementes. E dessas 4, somente uma vingou. Então, por aí você já perceba o número de pessoas na terra que vingam, que germinam, que crescem, que dão flores, dão frutos para multiplicar o plano de Deus. 1/4. É um número muito pequeno. E dissemos aqui que é uma luta desigual, porque tudo coopera contra o povo de Deus, contra o reino de Deus, contra tudo que é a favor de Deus. Por isso que é difícil. E é por isso que muitos não conseguem conviver ou compartilhar ou ser ativos numa igreja. Igreja de Jesus Cristo. Uma igreja que segue a Bíblia como guia, como mestre, como orientação de vida. E aqui o texto fala que havia uma dissensão entre aqueles de fala hebraica, que eram os judeus tradicionais, e aqueles que falavam a língua grega, que eram os novos crentes, que eram aqueles que estavam ouvindo os testemunhos de como foi a vida de Jesus, as mensagens de Jesus e o que ele deixou para ser restabelecido o reino de Deus na terra. Então, até no meio do povo de Deus existem pensamentos diferentes, ideias diferentes. O número vai crescendo de pessoas. É o que estava acontecendo aqui no livro de Atos. Porque os sinais que Jesus fez foi tão tremendo que multidões seguiam a ele. Foi preso, morreu, multidões foram embora, porque acabaram-se os milagres, acabaram-se as curas ali naquele momento. E ficou um número pequenininho, a começar dos 12 apóstolos e seus seguidores mais imediatos, e eles ali começaram a falar, opa, peraí, tudo que está acontecendo, Jesus falou. Aleluia. Tudo que está à nossa volta era novidade, mas para nós agora é concretização de que a palavra de Deus é verdadeira. Aleluia. Por isso que havia judeus e não judeus juntos, porque nesse tempo aqui eles não pregavam o Novo Testamento, eles pregavam as Sagradas Escrituras, que tinha como origem a língua hebraica.
o nosso chamado Antigo Testamento. E tudo que estava escrito lá, como profecia, como coisas que iriam acontecer, se realizaram com Jesus. E os apóstolos, eles tinham esse serviço de dar esse esclarecimento que eles receberam de Jesus. Eles fizeram ali um intensivão com Jesus para mudar a mentalidade. É metanoia que se fala, né? Mudar a mentalidade, porque nós aqui no Brasil, particularmente, nós crescemos com uma cultura, crescemos com uma mentalidade. E quando conhecemos a verdade, essa verdade nos liberta. Aleluia. Mas você sabe aquele negócio que, um ditado que vem, saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro. Saiu do mundo, mas o mundo não saiu de dentro. Saiu de tal lugar, mas eu ainda vivo como se estivesse naquele lugar. Então, essa transição, para nós é muito difícil, porque geram conflitos, pelo que eu já tenho dentro de mim, pelo que eu estou aprendendo agora, e pelo que eu ainda continuo recebendo do mundo, que é muito forte, é muito massivo. Então, é uma briga muito grande. E aí, então, entendendo isso, que havia essa dissensão entre o próprio povo, os apóstolos entenderam, nós temos que continuar explicando a Bíblia. Nós temos que continuar ensinando a Bíblia. Nós temos que continuar transmitindo aquilo que Jesus transmitiu para nós. Mas a igreja cresceu. Como é que nós vamos continuar explicando a Bíblia, orando, intercedendo, aconselhando, orientando caminhos, orientando famílias, como é que nós vamos dar um novo segmento a essas pessoas e, ao mesmo tempo, apoiar materialmente, apoiar financeiramente, apoiar com roupa, apoiar, né, nos outros setores da vida da pessoa que não é o espiritual e que também não é o emocional. Como fazer isso? E cada um tinha uma opinião ali e está batendo problema. Então, pela revelação do Espírito Santo, eles falaram assim, vamos levantar pessoas que têm o mesmo pensamento que nós, que têm a mesma ideia que nós, que têm o mesmo propósito, mas que se incumba do servir ao povo. E a essas pessoas foi dado o nome de diáconos. Diga aí comigo, diáconos. Diáconos. Está ali no quadro. Eclésia. Eclésia, em grego, quer dizer igreja. Então, naquele tempo de Atos, quando eles se referiam aos cristãos, quando eles se reuniam, eles falavam, vamos à eclésia. É o nome grego para igreja. E aí, nessa necessidade de estar com as pessoas, assistindo-as naquilo que elas necessitavam, levantaram, então, a diaconia, que são essas pessoas separadas para servir ao próprio povo. Amém. Então, hoje nós vamos legitimar Aleluia. esses diáconos. O que é legitimar? É nós reconhecermos publicamente que essas pessoas, como diz aqui a Bíblia, já dão testemunho, Aleluia. já são cheias do Espírito Santo, Amém. já têm sabedoria Aleluia. para se dedicar às viúvas. O texto fala em viúvas, mas na verdade nós sabemos que são as pessoas que precisam de alguma coisa. Não é especificamente viúvas, mas naquele tempo a viúva era uma pessoa que realmente tinha carência, porque era um momento da história machista,
quando morria o pai, o marido, acabava dinheiro, acabava a pensão, acabava a moradia, acabava tudo, porque a mulher, se não tivesse os filhos para dar esse sustento, já era. Então, para essas pessoas que naquele momento estavam se achegando à igreja, seja qual fosse o motivo, espiritual, emocional, ou até material, como diz o texto aqui, alimento, servir à mesa, entraria os diáconos. Por quê? Porque os apóstolos, eles tinham que focar na transmissão da mensagem de Jesus. Assim como nós sabemos que nós, pastores, apóstolos, não temos tempo, e somos um só, somos 2, 3, 4, para tantas pessoas que Deus vai colocar dentro dessa igreja. Amém. Alguns podem até achar que é muito diácono e diaconisa para uma igrejinha tão pequenininha. Mas nós aqui não vemos uma igrejinha pequenininha. Nós vemos uma multidão. Amém. Porque o testemunho de Cristo está alcançando Aleluia. aquele que não se deixava alcançar. Amém. A necessidade em ter conhecimento do Senhor Jesus ou conhecimento de Deus está comovendo as pessoas, porque elas, assim como nós um tempo, não sabíamos por onde andar, perdidos nas influências da vida, perdidos nos conhecimentos que eram jogados por aí em religiões, em filosofias, em seitas, em segmentos, em facções. Nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos deu condições Aleluia. de estarmos juntos, bendizendo ao Senhor como corpo. Então, já trabalhava como diáconos. Lucas, pedi que venha aqui. Samara, Cristiane e Luísa. Amém. Já eram diáconos legitimados. Nós queremos orar mais uma vez por eles. E já estavam na igreja, oramos por eles. Mas como primeira vez na Igreja Mais Vida, como diaconisas, chamamos a irmã Simone Aleluia. e a irmã Cíntia. Glória a Deus. Aleluia. Como falamos, nós estamos legitimando algo que já deram testemunho Amém, Jesus. Amém. do que fazem e do que vão fazer. Alguns desses aqui já dão até testemunho de ministério pastoral. Não é cargo de pastor. Ministério, serviço de exercício de pastores que exercem, aconselhando, orientando, orando e sendo cooperadores conosco no servir ao povo de Deus. E além deles, que o trabalho vai ser tão grande, temos aqui o Eduardo. Aleluia. Glória a Deus. E o Marcos. Amém. Aleluia. Vem aqui também, o espaço está Jesus de pequeno. Nazaré. Ai, 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 ai. Saibam vocês que eles estão dispostos e disponíveis para trabalhar a seu favor. Amém. E se eles não fizerem assim, por favor, nos procurem. Ministério, quando é feita a unção, ela não se remove, porque é para a Igreja Universal do Senhor Jesus Cristo. É um dom espiritual, dom ministerial. Mas diaconia é um serviço local. Então, se não servir, no próximo ano, ó, roda. Se não derem testemunho, roda. Essas aqui, junto com Lucas, deram testemunho, por isso estão aqui na frente de novo. Simone e Cíntia, a Cíntia, para quem não sabe, já exercia a diaconia na igreja onde ela congregava. Chegou aqui mudinha, não falou nada. Aí quando a convidamos para o caso, para a diaconia, eu já era diaconisa.
nós respeitamos todo momento. Então está aqui para ser legitimada. E a Simone, né, já demonstraram também isso. Não somente como diaconia, mas como ministério pastoral. Elas já exercem isso, que tem a roda de mulheres, tem célula, tem todas as coisas que elas estão fazendo, que também fazem aqui, mas de uma forma assim diferenciada e à frente. E o Eduardo, Fujão voltou, Marcos chegou agora que eu digo há um ano e pouco, mas já está demonstrando o seu serviço. E convidamos aqui também a pastora Ângela. Amém. É outra fujona. A pastora Ângela estava conosco tempo atrás, mas mudou para outro estado e voltou. E junto com os irmãos nós queremos mais uma vez reconhecê-la como um ministério pastoral, pastora que por sua vez está fazendo 10 anos de ministério pastoral. Sexta próxima? Passou, já fez 10 anos, sexta-feira passada, como pastora que já veio de outro ministério, nós assim a reconhecemos. Então convido vocês a ficarem de pé para nós orarmos. A apóstola estará aqui, nós estaremos ungindo como reconhecimento, como legitimação, vocês que já estavam e vocês que estão pela primeira vez aqui. Saibam que nós vamos cobrar muito de vocês agora. Nós vamos cobrar mais do que nós cobrávamos. Até porque o nosso objetivo é que haja discípulos e discípulas suficientes para aqui ter os 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. É isso que nós esperamos. Nenhum é igual ao outro, porque Deus dá conforme lhe convém conceder. Deus vai usá-los do jeito que vocês tiverem que ser usados. Não tem como querer, eu quero ser igual a Simone, quero ser igual a Eduardo, quero ser igual a pastora Ângela. Não tem como isso. É uma chamada individual. E a igreja está sabendo disso. E a igreja vai contar com vocês. Faz linha aí, Lucas. Faz linha aí. Isso. Amém. Então vamos orar. Nós vamos ungir, como diz ali no livro, com a imposição de mãos. Essa imposição de mãos representa na Bíblia transmissão de unção, transmissão de autoridade, porque são autoridades na casa de Deus. Na nossa falta, eles são os nossos representantes. E assim devem ser respeitados e honrados na posição. Eduardo e Marcos, a Marta não veio porque está trabalhando, auxiliares de trabalho são aqueles que estarão sendo preparados, orientados, mentorados a se tornarem brevemente diáconos. E os diáconos também sendo preparados para o ministério pastoral, que pode ser pastor, pode ser profeta, pode ser evangelista, pode ser um mestre, né? Pode ser um pastor mesmo de ovelhas, como se chama, mas Deus é que opera as maravilhas. Então vamos estender as mãos, vocês aí também transmitindo essa autoridade. Pai, aqui está o teu filho, nós reconhecemos a sua autoridade sobre a tua casa como diácono, declaramos que sobre ele receba a tua unção. Também declaramos sobre a tua filha, Senhor, que venha uma unção especial sobre a sua vida, pois nós reconhecemos o que ela já tem feito até aqui e declaramos que fará muito mais. Declaramos, Senhor, que como auxiliar de trabalho, o teu filho desempenhará um bom trabalho. Que ajuda ele, Senhor, para que desempenhe as suas funções, que se sinta realizado nessa casa, se sinta filho. Abençoamos também o teu servo, Senhor, para que tudo aquilo que tem impedido dele se declarar mais ainda, que com tempo, com dedicação, possa fluir sobre a sua vida. Assim abençoamos, Senhor, tua serva,
para que exerça seu ministério que ela sabe que já tem, para que no momento oportuno, no momento certo, Senhor, venha a tua bênção sobre ela. Nós a ungimos, reconhecendo a sua legitimação, Senhor, como diaconisa desta casa. E a tua serva pastora, Senhor, nós reconhecemos aquilo que ela já tem feito e vai fazer, Senhor. Ela já é. Então nós declaramos, Senhor, a tua bênção sobre ela. Tua serva, Senhor, que haja a tua paz, a tua graça sobre ela. Continua abençoando, Senhor, livrando a sua mente, Senhor, de toda perturbação, de tudo aquilo que vem para atrapalhar. A tua filha, a diaconisa Luísa, Senhor, que continue exercendo o seu ministério com sabedoria e dedicação. Que seja alcançado esse ministério aos seus filhos, Senhor, pois é uma família sacerdotal. Assim, eu os abençoo em nome de Jesus. A tua filha, Senhor, que haja sobre ela a tua graça, a tua bênção, Senhor, no ministério de adoração, mas que desenvolva novos dons, como assim tu tens declarado sobre a sua vida. Guarda, Senhor, as suas casas, os seus lares, guarda os seus negócios, seus trabalhos, suas empresas, Senhor, de toda a retaliação do maligno, pois declaramos, Senhor, a autoridade sobre as suas vidas. Declaramos unção apostólica sobre elas, sobre eles. Assim os abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor nosso Deus, que abençoou. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Como já falamos, já exerciam essas atividades. Pode sentar-se. E o nosso desejo é que mais e mais pessoas formem essa fileira conosco. Porque, obrigado, é uma multidão que o Senhor nos leva a crer que temos que ter compaixão com essas pessoas. Eu lembro que tempos atrás oravam por mim, iam na minha casa orar por mim. Tempos atrás me ajudavam com cesta básica. Tempos atrás pagavam conta porque estava cortado. Tempos atrás ajudavam meus filhos. Tempos atrás alguém fez um encontro de casais conosco, que nos ajudou na nossa harmonia. Tempos atrás nos aconselharam como ser um obreiro, como até ser um profissional, como ser uma pessoa melhor. E nós lemos aqui no livro de Atos o compartilhar. Nós não podemos ser egoístas a tal ponto de reter essas coisas boas só para nós. Não podemos ter esse sentimento, porque Jesus não teve. Passou até pela cabeça dele, sabia? Que Jesus era homem, era humano. Não, ele estava orando e falou: Senhor, passa de mim esse cálice. Senhor, eles estão me renegando, me rejeitando. O sentimento estava muito difícil. Mas quando foi preciso, Jesus disse: faça-se a tua vontade. Obrigada. E lá naquele momento tenebroso, Jesus olhou para o povo e disse assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, quando nós andamos na rua, quando estamos em casa, com a vizinhança, no trabalho, atendendo a clientela, fazendo seja o que for, Pai, tem misericórdia, quem não sabe o que faz. Me usa como igreja para mostrar o amor de Jesus. Não é para mostrar a igreja mais vida. Não é para mostrar a igreja Assembleia, a igreja Batista, a igreja Aica. Não, é Jesus. Aleluia. Porque é Jesus que salva, cura e liberta. Amém. É Jesus que resgata em nós o plano de Deus para a humanidade. Aleluia. É Jesus que resgata em nós saúde espiritual, saúde emocional, saúde física. É Jesus. É claro que Ele vai usar o que tiver à nossa volta para que isso aconteça. Usa até médico. Usa um profissional financeiro.
usa advogados. Mas eu sei que a origem, como nós cantamos, Ele provê, é o provedor. Deus proverá a solução para o que eu preciso. E eu tenho, quase que como uma obrigação voluntária, contar isso para todo mundo. É verdade. Contar isso para todo mundo. E Jesus falou assim, olha, de vez em quando vocês se reúnam para se lembrar de tudo que eu estou falando. Amém. Porque a nossa memória é fraca. Então eu estou deixando aqui para vocês, igreja, pão, que representa o que eu passei de sacrifício aqui nessa terra. Estou deixando aqui nessa igreja vinho, que representa o meu sangue derramado. Porque a Bíblia diz que a única coisa que perdoa pecado é sangue. Naquele tempo, o animal que era imolado. Jesus foi o último animal que derramou sangue. Porque o ato que ele fez foi superior a todos os outros atos que aconteceram até aquele momento. Não precisamos mais imolar animais, Aleluia. derramar sangue, porque o sangue verdadeiro, o sangue que muda a história, já foi derramado. Aleluia. E diferentemente dos animais que morriam e eram enterrados ou queimados na fogueira, Jesus ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Fazer isso é em memória de mim. Amém, Jesus. Não esqueçam do plano de Deus a seu favor. Então nós temos aqui uma mesa posta com pão que representa, simboliza, melhor dizendo, o corpo de Cristo. E Jesus falou assim, eu sou o pão quente que desceu do céu. Temos também um vinho, que na verdade é suco de uva, mas é integral, tá? Natural. Que simboliza esse sangue de Jesus derramado. Para que hoje a gente tenha a expectativa de que as profecias do Antigo Testamento já aconteceram e que Deus fez tudo o possível para livrar essa humanidade de toda essa mazela que acontece hoje. É verdade. Mas que enquanto nós estivermos em Cristo, a coisa pode ser diferente. Aleluia. Como eu disse no meu testemunho, a minha história mudou. Que eu tive um encontro com Jesus. Aleluia. E estou aqui hoje testemunhando, porque eu não sou egoísta. Amém. Eu quero que todo mundo compartilhe as alegrias e as vitórias quando vierem as adversidades. Agora Jesus falou, olha, vocês vão fazer isso como igreja. Isto é, só pode participar desta cerimônia aquele que declarou publicamente que é seguidor de Jesus Cristo e que publicamente participou pelo batismo nas águas. É a regra, dogma ou a doutrina, como quiserem chamar, da igreja evangélica. Então, se você ainda não passou para essa atitude pública, aguarde o seu momento. Mas nós que já declaramos isso publicamente, nós vamos pegar um pedacinho do pão, segurar, pegar um cálicezinho do vinho e segurar. E juntos, ao final, nós vamos compartilhar a alegria de que o Senhor Jesus ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Enquanto nós fazemos isso, vamos cantando, vamos celebrando, vamos adorando ao Senhor, lembrando que o sacrifício que Jesus fez nos livra ou nos guarda de todos esse mal. Pode sentar, pode ficar à vontade.
misericórdia dura para sempre. Muito obrigado porque tu trouxe, ao fazermos isso, nos lembramos que não éramos nada, Senhor. Mas como aconteceu com Jacó, depois de um encontro, nunca mais ele andou da mesma forma. E nós também, Senhor Deus, não queremos mais andar da mesma forma depois desse encontro. Porque cada vez que temos um encontro contigo, algo novo acontece conosco. Muito obrigado, Senhor. E apresentamos esse elemento, Senhor Deus, que simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E tendo partido, deu aos seus discípulos, dizendo: comei, este é o meu corpo partido por vós. Senhor, oramos também pelos teus filhos que estão pela internet, Senhor Deus. Paizinho querido, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E disse Jesus: este é o meu corpo partido por vós. Comei dele todos. Restaura nossa aliança, Senhor. Renova a alegria, Senhor Deus. Não uma alegria passageira ou porque está tudo bem. É uma alegria até mesmo em meio à tempestade. Mas nós te louvamos por isso, Senhor. Porque toda confusão de mente já passou. Agora nós entendemos tudo, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. E tendo dito, o Senhor, depois de ter ceado, ele tomou o cálice e disse: este é meu sangue derramado por vós, bebei dele todos. Aleluia. Eu quero aqui publicamente renovar minha aliança com minha esposa. Aliança para a continuidade. Eu renovo minha aliança com a diaconisa.
nosso culto e que o Senhor tenha recebido tudo que foi falado, cantado com o nosso coração, que o Senhor tenha recebido e que Ele nos proporcione uma semana de bênção, uma semana separado para Ele, que nós realmente entendamos o que significa ser separados para Deus, ser o santo de Deus, né? Que é o separado. E que essa semana o Senhor nos lembre, traga memória, que nós somos separados para Ele. E queria dar um recado, é domingo que vem, nós temos escola bíblica às 16 horas, presencial aqui. Quarta-feira, nosso culto, às 19h30, nosso culto da bênção. E o projeto funciona normalmente nos dias. Sexta-feira que vem temos a oração às 9h15 da manhã aqui presencial. E acho que só isso que eu lembre. E eu queria agradecer para os nossos apóstolos a confiança que ele tem em todos nós que fomos aqui ungidos, mas principalmente em mim e na Cíntia, porque nós chegamos praticamente juntas, né? E eu queria muito agradecer, muito, e dizer que eu amo vocês, nós amamos vocês. Muito obrigada, eu louvo a Deus pela vida de vocês. A Simone já falou, ela veio primeiro, eu vim depois, fui muito bem recebida e acolhida aqui, com muita gratidão. Eu pego esse microfone para dizer muito obrigada por vocês terem cuidado de mim, porque foi isso que eu recebi nesse lugar, cuidado. Como o apóstolo falou, eu vim de um outro lugar, eu não quero título, não quero fazer nada, não quero nada. E aí eu fui cuidada por Deus através da vida de vocês e para a glória dele, fui restaurada e hoje eu posso estar aqui servindo aos irmãos, hoje eu posso estar aqui trabalhando nesse ministério, porque vocês se colocaram na brecha pela minha vida e eu agradeço muito por isso. Obrigada pela minha amiga também que me apresentou esse lugar. Amém, obrigada por tanto amor que nos constrange. E não é em qualquer lugar que a gente encontra isso. Não é, parece normal, mas não é, infelizmente. Então nós só temos que agradecer. Que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, todos os dias das nossas vidas, de hoje para sempre. Em nome do Senhor Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, aleluia.